Todos bem-vindos. Hoje iniciamos a nossa festa do nosso padroeiro Santo Antônio. São Justino, homem inteligente e floresceu, procurava a verdade, encontrou um Cristo, verdade, sem limite, e a partir de sua descoberta da fé, muito colaborou para com a igreja, seu diácono com o povo, e o fazer-se porta-voz de uma igreja que deve ser para ir ao encontro das pessoas, estabelecendo com eles o diálogo generoso e pelo diálogo que se redescobre a pessoa de Cristo. Em meio de as muitas possibilidades que o mundo oferece, São Justino foi martirizado no século II. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e de louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Hoje a abertura da festa da trezena de Santo Antônio, padroeiro de nossa comunidade. Estamos celebrando a 7ª semana da Páscoa e hoje também a memória de São Justino, mártir da nossa igreja. Hoje nos alegramos também na abertura da festa de Santo Antônio pelo batismo destas crianças. Pais, mães, padrinhos, madrinhas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vocês, papai e mamãe, receberam estas crianças como dom de Deus, um verdadeiro presente. Que nome vocês escolheram para elas? Para ela? Nome? Heloísa. Ali atrás. Raila Maria. José Luiz. José Benício. Nós vamos marcar agora as crianças com o sinal do Cristo Salvador, assim nós as acolhemos na comunidade cristã. Eu vou fazer o sinal da cruz na criança, em seguida vocês, pais e padrinhos, repetem o sinal. Pronto. O que foi? Tudo bem? Bem-vinda. Aqui. Vamos lá, papai, mamãe, padrinho e madrinha, fazer o sinal da cruz na criança. Vamos lá? Muito bem. José Benício, é Luiz, Benício é aqui. Luiz, bem-vindo. Pronto, faça lá da primeira. Papai, mamãe, padrinho, Benício. Vamos lá. Parabéns, celebrarmos esta Eucaristia, mistério da nossa redenção. Nos coloquemos na presença de nosso Deus e supliquemos o perdão. Pelos pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade
que vivem mais. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que destes ao mártir São Justino um profundo conhecimento de Cristo pela loucura da cruz, concedei-nos por sua intercessão repelir os erros que nos cercam e permanecer firmes na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor. Feliz quem faz da palavra de Deus sua fonte de vida. Edificará sua existência na santidade e terá sobre si o olhar misericordioso do Senhor. Primeira leitura. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse aos anciões da igreja de Éfeso: Cuidai de vós mesmos de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vós colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estais sempre atentos. Lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite com lágrimas, não parei de exortar a cada em uma partícula. Agora entrego-vos a Deus. É a mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciarão o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo, vós mostreis que, trabalhando deste modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor que disse: há mais alegria em dar do que receber. Tendo dito isto, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos depois prorromperaram em grande pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijaram, aflitos, sobretudo por lhes haver ele dito que não tornaria a ver-lhe o rosto, e o acompanharam até o navio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em resposta ao Salmo, a Assembleia participa rezando: Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Suscitai ao Senhor, Deus, suscitai o vosso poder. Confirmai este poder que por nós manifestastes, a partir do vosso templo que está em Jerusalém. Para vós venham os reis, e vós ofertam seus presentes. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, celebrai o nosso Deus, cantai-lhe salmos. Ele viaja no seu carro, sobre os céus, dos céus eternos. Eis que eleva e faz ouvir a sua voz, voz poderosa.
Reinos da terra, cantai ao Senhor. Dai glória a Deus, exaltai o poder por sobre as nuvens. Sobre Israel, eis sua glória e sua grande majestade. Em seu templo, ele admirável e seu povo dá poder. Bendito seja o Senhor Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vossa palavra é a verdade suficiente. Nós nos cantamos. Todos de pé para aclamar o Santo Evangelho, cantando. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Deixa o microfone aqui, que eu acho que esse aqui é esse que vai estar fazendo essa suave. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guardai-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar um pouquinho. Como eu falei, nós estamos celebrando a 7ª semana da Páscoa, a festa, a abertura da festa de Santo Antônio, padroeiro de nossa comunidade. Também celebrando hoje a memória de São Justino. Então eu vou tentar falar um pouco para vocês de cada uma situação destas, Primeiro, os textos desta semana. A leitura que ouvimos, Paulo está se despedindo da comunidade de Éfeso e deixa com eles alguns conselhos que irão os ajudar no seguimento da palavra de Deus. E o primeiro é que eles tenham cuidado, porque eles sabem que quando ele for embora, de certa forma eles vão ficar desprotegidos, E virão como lobos ferozes para os afastar da palavra da salvação. E de fato isso se realizou naquele tempo e ainda hoje é assim. Quantas pessoas não se afastam de Deus, da igreja, por falta desse conhecimento, por falta de conhecer a fé cristã católica, acabam sendo levados por outras propostas. E uma das estratégias que Paulo encontrou para manter a comunidade fiel, viva nessa palavra, foram justamente as cartas, São Paulo escreveu para cada comunidade uma carta, ou mais de uma, para algumas delas, justamente para mantê-los fiéis
a palavra recebida. Depois, Paulo lembra a eles que dia e noite, durante 3 anos, trabalhou na propagação da palavra de Deus, né? Dirigindo a eles, cada um pessoalmente, né? Para que eles se fortalecessem na fé. E por fim, a despedida de Paulo, né? Essa palavra de gratidão, né? Em que ele diz que há mais alegria em dar do que em receber, sobretudo no sentido da missão, né? E pelo choro, pela tristeza do povo que sabe que não vão mais ver o rosto de Paulo, né? Novamente, eles prorrompem em grande choro, né? Em grande clamor, manifestando assim o apreço que eles tinham a Paulo, né? Então essas realidades da palavra de Deus ainda são manifestas hoje. Cada momento desse que a gente vê na vida de Paulo agindo em favor da palavra de Deus ainda se manifesta hoje, sobretudo nos momentos de celebração, de missão que nós hoje vivemos na igreja, na nossa comunidade. Depois Jesus apresenta nesse evangelho a firme esperança de que nós não estamos sozinhos, pertencemos a Ele. Hoje nós temos a graça de batizar essas crianças. Ninguém nasce cristão, tá certo? O batismo é uma necessidade. As crianças, a partir de hoje, marcadas pela graça de Deus, pertencem definitivamente a Deus. Veja o que Jesus diz hoje, né? Fazendo essa oração por todos nós. Guarda-os em teu nome. Olha que palavra bonita, né? Então a certeza de que nós temos, depois de batizados, é que pertencemos a Deus. E Deus não nos abandona jamais. A partir de hoje, essas crianças marcadas por essa graça para a salvação. Claro, elas não têm condições de responder por si mesmas, por isso vocês, papai, mamãe, padrinho e madrinha, estão aqui. Um dia os pais de vocês trouxeram vocês para a igreja também, para vocês serem batizados, né? Hoje vocês trazem as crianças para receber essa graça, tá certo? Outra coisa que Jesus diz, que a partir do batismo, nós passamos a ser cidadãos do céu. Não pertencemos a este mundo. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, tá certo? Claro que a gente não pode negar a realidade nossa humana, a realidade nossa de presença no mundo. Isso não faz sentido, né? Como o próprio Jesus diz, não quero que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Como ele mesmo nos ensinou na oração, né? Não nos deixeis cair em tentação. Então, nossa presença cristã no mundo é uma presença constante na luta contra o pecado, contra o mal. Não será diferente na vida dessas crianças. Tá certo? Por fim, Jesus fala da nossa consagração. Essa consagração se dá especialmente pela sua morte e morte de cruz. As crianças, como vocês vão ouvir na oração, mergulhadas no Cristo, na graça do batismo, morrendo com Cristo, ressuscitando com Ele. Essa é a nossa firme esperança de batizados, de cristãos, e não será diferente com as crianças. Por fim, ainda não por fim, porque eu ainda vou falar de Santo Antônio, vou falar primeiro de São Justino, né? Justino, não eu, né? Mas um Justino do século II da igreja. Justino, um filósofo, se tornou cristão e grande conhecedor da verdade de Jesus Cristo. Estudou muito, escreveu e deixou importantes informações para a igreja. Justino foi martirizado, assassinado em Roma pelo imperador Aureliano no ano entre 163 e 165 da era cristã, ou seja, ali no comecinho da igreja. A igreja estava começando a se organizar, a sair pelo mundo, né? E Justino escreveu alguns livros, 3 deles mais conhecidos, 2 apologias e o diálogo com Tufão.
E na primeira apologia ele escreve sobre a liturgia cristã. E isso é importante para a gente entender que a missa é um rito só, único. Tá certo? Às vezes a pessoa diz, ô comadre, como é que foi a missa? Mesmo jeito, não muda, mulher, é daquele jeito. Pois bem, uma novidade para vocês, não muda, não vai mudar. Do jeito que nós celebramos hoje, se celebrava naquele tempo, ó. Como é que a gente sabe disso? Graças a este cristão filósofo que escreveu como era que os cristãos rezavam. E a missa segue a mesma estrutura daquele tempo. Então a missa não é para a gente inventar nada. Ô mulher, vamos animar essa missa, fazer uma missinha mais animada? A missinha animada? Você vai negar a cruz de Cristo? Missa não é show, missa não é... Missa é o mistério de Cristo, memória desse único e eterno sacrifício que Jesus realizou para a nossa salvação. Não tem mudança. Vejam, se você for hoje em qualquer lugar do mundo em que a igreja se reunir, eles vão estar rezando como nós estamos rezando hoje, escutando as leituras, seguindo essa estrutura, com batizado, com casamento, com ou sem batizado. Mas a missa é a mesma, não tem mudança. Tá certo? A gente não pode pensar assim. Outra coisa também importante em relação à missa, né? Às vezes a gente diz assim, ou a gente pergunta e escuta, né? Fulano, vamos para a missa? Não, hoje eu não estou com vontade. Já ouviram isso? Eu já disse isso. Pois bem, se você disse, reveja. Porque se você está aqui hoje, não é por sua vontade, é pela vontade de Deus. Deus é que é todo poderoso. Claro que Deus não vai agir contra a nossa vontade, não. Mas nós não temos poder nem força nenhuma para decidir nada. Se nós estamos hoje aqui batizando os filhos de vocês, fazendo a abertura da festa, é por graça de Deus. Não é só pela nossa vontade. Então, quando você tiver com menos vontade de vir, aí é que você precisa vir. Porque é uma necessidade. A Eucaristia, a missa é uma necessidade. Vejo que nem os anjos de Deus têm a oportunidade de participar da missa e comungar. E a gente tem. E a gente desperdiça essa oportunidade. O valor da Eucaristia é grandioso, é o maior dom de Deus. Todas as pessoas que existem no mundo soubessem do valor que é a missa, nós não teríamos espaço suficiente e nem tempo suficiente para atender a todos. Tá certo? Não muda, a Eucaristia não muda. Claro, muda quem celebra o padre, né? O padre alto, baixo, branco, preto, bonito, feio, cheiroso, fedorento, alegre, antipático, do jeito que ele for, é a missa, né? Uma vez eu tive alguns contatos com o padre Zezinho, acho que vocês conhecem, né? Aquele que tem aquela cantiga, abençoa, Senhor, as famílias, amém, né? Ainda é vivo hoje. E ele foi fazer um show em Fortaleza, e foi celebrar numa comunidade próxima da gente, foi celebrar a missa, ele é padre. Então quando ele chegou, as pessoas ficaram sabendo que ele ia celebrar lá, aí a igreja lotada, ele quase não entrava. Quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele disse é, se vocês vieram aqui pensando que eu vou fazer show aqui, estão enganados. Pode ir-se embora. Se vocês vieram aqui por minha causa, se eu fosse vocês não teriam nem saído de casa. Porque se eu estou aqui é por Cristo. E se você vem aqui por outro motivo, perdeu o sentido totalmente. Então é isso, gente. A gente não pode desconsiderar o valor que é a Eucaristia. Jamais, jamais. Então não percam a oportunidade. Vocês vão ter aqui a celebração da festa de Santo Antônio. Esse ano 13 dias, que é para poder esticar mais ainda, fazer o retorno,
como diz aqui um dos temas da festa, pedindo a São Francisco ou a Santo Antônio que tire essa pandemia, né? Então, assim, a gente possa se encontrar mais vezes, celebrar mais vezes, né? E eu vou concluir falando de Santo Antônio. Santo Antônio, primeiro, o padre Antônio Vieira, em um dos seus sermões, cita Santo Antônio em Lisboa, né? Santo Antônio foi para uma comunidade e celebrou a missa e foi pregar, e as pessoas não converseram na igreja, ninguém dava atenção e tudo, e o padre falando sozinho para as paredes. Aí o padre Antônio pensou, disse: é assim, pois tá bom, pois eu vou para a beira do mar pregar para os peixes. E ele foi para a beira do mar. Pois olha, a beira do mar ficou repleta de peixe para escutar Antônio. É incrível, eu fico todo arrupiado, porque isso é verdade. E a gente fica desconsiderando, né? A gente fica às vezes, não, eu não vou porque é a ministra, como se a ministra não fosse falar da palavra de Deus. Não vou porque é esse ou aquele. Minha gente, a gente precisa mudar muito, né? Nós estamos muito distantes. E aí é onde entra o risco, como diz São Paulo, advertindo a comunidade. Cuidado, porque o inimigo vem confundir vocês. E a gente se segura em tantas situações como se fosse felicidade para a vida da gente. No instante passa, a nossa vida, tudo passa, né? Então a gente não pode se enganar, tá certo? Eu vou vir aqui outro dia para confessar, para atender confissão. Eu não disse o dia ainda, mas aí eu vou me organizar e vou dizer, provavelmente na próxima semana, eu venho aqui para atender confissão de quem quiser se confessar pela manhã, tá certo? Aí eu digo para vocês, aí eu fico para almoçar, né? Para não dar a viagem perdida, né? Com certeza. Agora eu vou batizar as crianças, tá bom? Tudo bem. Esquentar a água. Não é? É só contar. Mas eu não vou banhar o menino todo, não, é só a cabeça. Só um sustozinho, né? Vamos ficar em pé? Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água, para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso Espírito parava sobre as águas, para que elas concebessem a força de santificar. Nas águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Vosso filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo, pendente da cruz. Do seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: ide, fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pega o cinto. Olhai agora, ó Pai, a vossa igreja, e fazei brotar para ela a água do batismo. Que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de que estas crianças criadas à vossa imagem sejam lavadas da antiga culpa pelo batismo e renasçam pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo, e estas crianças que vão ser sepultadas na morte com Cristo ressuscitem com Ele para a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vocês vão abrir a roupa da criança na frente. Eu vou ungir as crianças com o óleo do batismo e rezar por elas. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai.
São João Batista, São José, São Pedro e São Paulo, Santa Maria Madalena, São João Paulo II, Santo Antônio, São Justino, todos os santos e santas de Deus, Deus da vida e do amor, vós enviastes vosso Filho Jesus ao mundo para nos libertar do pecado e da morte. Afastai destas crianças todo o mal e ajudai-as a combater o bom combate. Com tempos vivos do Espírito Santo, manifestem as maravilhas do vosso amor por Cristo nosso Senhor. Amém.